E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho aqui para receber as nossas notificações. Sempre que surgir um vídeo novo aqui, por exemplo, dessa playlist, né? Estamos trabalhando com pontuação, surgiu ali um vídeo novo, opa, já tô sabendo, já vou direto, antes das demais pessoas. Outro detalhe, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ajuda o Prof. Marques a crescer cada vez mais o canal e poder trazer sempre conteúdo de qualidade aqui para você. Então, sem mais delongas, hoje a aula aqui é sobre pontuação e sobre ela, a linda, maravilhosa e exuberante, aquela que mede a nossa capacidade pulmonar, a chamada vírgula. Essa brincadeirinha, né, pessoal, de que ela mede a nossa capacidade pulmonar, porque quem aqui nunca ouviu aquela coisa absurda que diz que a vírgula ela é usada quando nós vamos respirar? Coisa linda! Vai ler Saramago, então. Vai ler Saramago que não tem vírgula e tu não vai respirar? Como assim? O Saramago, a gente sabe, né? Ele tinha essa característica, né, pessoal? Ele não fazia muito uso, né, dos sinais de pontuação, principalmente na obra A História do Cerco de Lisboa. Imagina se o cara vai, olha, não tem vírgula, não respiro, não, então não vai poder ler Saramago, né? Imagina uma coisa dessas. Então, vamos desmistificar aqui algumas coisas em relação à nossa querida, linda, maravilhosa vírgula. Então tá, pessoal, vamos lá, falando do primeiro caso aqui da nossa querida, linda, exuberante vírgula. O primeiro caso, na verdade, de utilização da vírgula, tá? Nós vamos falar um pouquinho, então, do aposto, do vocativo, aqueles chamados elementos intercalados, tá? Mas então, vamos lá, vamos colocar assim, ó, hashtag 1 de vírgula, vamos falar sobre o que? Aposto e vocativo, tá? Lembrando, pessoal, não confunda, aposto é aposto, vocativo é vocativo. São duas funções sintáticas, tá? Uma nada tem a ver com a outra, embora, né, algumas pessoas confundam um pouquinho. Lembra, o que é um aposto? Um aposto nada mais é do que uma função sintática que explica uma outra função sintática. Marques, como assim uma função sintática que explica uma outra função sintática? Calma que a gente chega lá. Então, o aposto é uma função que explica uma outra função, normalmente marcado por pontuação. Olha só, perceba, normalmente marcado por pontuação. Então não precisa ser necessariamente a vírgula ou vírgulas para marcar o aposto. Ele tem que ser marcado por pontuação. E normalmente, porque tem um aposto que a gente chama de aposto especificativo. O aposto especificativo não será marcado por pontuação. Mas a gente sabe que na maioria dos casos, quando aparece o aposto é marcado por pontuação. Então, o que é o aposto? Uma função que explica uma outra função, normalmente marcado por pontuação. E eu faço uma brincadeirinha, pessoal. Eu digo, quando a gente está analisando um aposto, lembra disso aqui, ó, elemento A igual a elemento B. Marques, como assim? Elemento A igual a elemento B. Você vai perceber que eu estou falando da mesma coisa, o aposto, ele trata da mesma coisa que ele está explicando, só que com palavras diferentes. Marques, como assim? A mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mesma coisa, mesma pessoa, mesmo ser, mesmo elemento, só que com palavras diferentes. Marques, eu não entendi. Então eu vou te explicar. Olha só, vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo. Se eu dissesse assim para vocês, ó, Diego, vírgula, professor de espanhol, vírgula, é meu irmão. A pergunta que eu te faço, quem é meu irmão? De repente você poderia dizer, Marques, é o Diego ou o professor de espanhol? Exato. Só que aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Olha só, qual é o sujeito dessa oração? Marques, eu acho que é o professor de espanhol. Não, é Diego. Por que que o sujeito não poderia ser o professor de espanhol? Porque o professor de espanhol está isolado por vírgulas. E o que a gente sabe acerca do sujeito, que tem uma regra clássica, pessoal, já que a gente está falando aqui, primeiro videozinho sobre vírgulas, né? Lembra que a tia Neia chegou um dia para ti e disse assim, ó, querido, não se separa sujeito de verbo, nem verbo de complemento por meio de pontuação? Lembra disso? Então, professor de espanhol não pode ser o sujeito da nossa oração. O sujeito só poderia ser Diego. Mas professor Diego não está isolado dali por uma vírgula? Não. O que está isolado pelas vírgulas aqui é justamente o professor de espanhol. E sabe o que é o professor de espanhol? O professor de espanhol nada mais é do que aquilo que nós chamamos de aposto. Por quê? Porque o aposto aqui, o professor de espanhol, está explicando para a gente quem é o Diego. Deixa eu te perguntar, quem é o Diego? Marques, é o professor de espanhol.
Muito bem. E quem é o professor de espanhol? É o Diego. E quem é o Diego? É o professor de espanhol. E quem é o professor de espanhol? É o Diego. Tá, Marques, eu já entendi. Pois é. Você percebeu que o professor de espanhol explica pra gente quem é o nosso sujeito, que é o Diego? Ou seja, o aposto é uma função que explica uma outra função, normalmente marcada por pontuação, que nada mais é que a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso é um aposto, pessoal, tá? E aí anota aí, primeiro caso de utilização das vírgulas. O aposto é normalmente isolado por vírgulas. Porém, olha só, vamos aproveitar esse exemplo. Se aparecesse na tua prova, eu poderia substituir essas vírgulas por parênteses e ou travessões? A resposta é sim. Por que a resposta é sim? Porque nós podemos pegar esse aposto que está isolado por pontuação, por vírgulas, e substituir essas vírgulas por parênteses e ou travessões. Te liga, aproveita essa dica aí também. Sabemos que nós estamos falando ainda de parênteses e travessões, mas já vamos aproveitar e colocar nesse contexto. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver um outro exemplo. Então, Pederneiras, joga aí na tela. Olha só o texto, pessoal. É aqui, nesta serra inacessível que deves esperar. Alexandre Herculano. Então tá ali destacado para você, ó, nesta serra inacessível, tá? Volta para mim, Pederneiras. O que seria o nesta serra inacessível, pessoal? Tá explicando justamente o é aqui, tá explicando o aqui, né? O termo anterior ali, ou seja, pessoal, né? Isso aqui ó, é justamente um aposto, função sintática que explica uma outra função sintática marcada por pontuação. Beleza? Fechou? Então tá, primeiro caso aí pra gente, tá? De utilização das vírgulas justamente para isolar um aposto. Se gostou, deixa um joinha, por favor, compartilha com os teus amigos, te inscreve aqui no canal se ainda não se inscreveu, ajuda o Sr. Marques a crescer o canal e colocar cada vez mais conteúdos de qualidade aqui para você, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, bons estudos e nos vemos na próxima. Até lá, tchau, tchau.